Era uma noite fria e estrelada quando um grupo de amigos decidiu se aventurar em uma cabana isolada na floresta. Lucas, Ana, Pedro e Júlia estavam ansiosos para um fim de semana longe da cidade, sem internet, apenas rodeados pela natureza e pelo silêncio. A cabana ficava no meio do nada, cercada por árvores altas e densas. Ao chegarem, o lugar parecia acolhedor, apesar de sua aparência desgastada. Havia uma lareira na sala, um sofá velho, e as janelas davam vista para a escuridão da floresta. Depois de um jantar simples e algumas risadas, eles decidiram contar histórias de terror à luz da fogueira. Ana, sempre curiosa, perguntou aos outros se acreditavam em lendas urbanas. Lucas, o mais cético do grupo, riu. Júlia, mais supersticiosa, tentou convencê-lo do contrário. E se algo nos observar daqui da floresta? Estamos no território deles. A conversa seguiu até a madrugada, quando decidiram dormir. Mas, pouco depois de apagarem as luzes, começaram a ouvir sussurros vindos de fora. Eram baixos, quase indistintos, mas claramente humanos. Ana foi a primeira a notar. Vocês ouviram isso? Deve ser o vento, disse Lucas, tentando parecer calmo. Mas os sussurros continuaram. Pareciam palavras, mas numa língua estranha, e vinham de direções diferentes, cercando a cabana. Pedro, que estava ao lado da janela, olhou para fora. Não tem ninguém lá fora, disse, mas sua voz tremia. Júlia sussurrou, não deveríamos ter vindo para cá. A floresta não gosta de estranhos. Os amigos tentaram ignorar os sons, mas era impossível. Eles ficaram sentados na sala, em silêncio, enquanto os sussurros aumentavam de volume. De repente, algo bateu na porta. Quem está aí? Gritou Lucas. Não houve resposta, apenas mais sussurros, agora muito próximos. Pedro, armado com uma faca de cozinha, abriu a porta com cautela. Lá fora, apenas o vento movia as árvores. Mas, antes que ele fechasse a porta, sentiu algo gelado passar por ele, como um sopro. Eu senti algo, e entrou na cabana, disse ele, pálido. O ar ficou pesado, e a luz da lareira começou a vacilar. Ana gritou quando viu sombras se movendo pelo teto, dançando de forma errática. Isso não é normal. Precisamos sair daqui. Antes que pudessem reagir, a porta se fechou com um estrondo, trancando-os por dentro. Os sussurros agora estavam dentro da cabana, ecoando em seus ouvidos. Cada um sentia como se alguém falasse diretamente em sua mente, sussurrando segredos e medos que nunca haviam contado a ninguém. Um por um, eles começaram a desaparecer. Pedro foi o primeiro. Ele estava próximo da lareira quando as sombras o envolveram. Não houve grito, apenas um silêncio repentino. Pedro, gritou Ana, mas não houve resposta. Em pânico, Ana e Júlia correram para a cozinha, mas Lucas ficou para trás, tentando enfrentar o que quer que fosse aquilo. O silêncio caiu novamente, e quando as garotas voltaram, ele também havia sumido. Agora restavam apenas Ana e Júlia. Tremendo, Ana disse, isso é culpa minha. Eu quis vir para cá. Antes que Júlia pudesse responder, os sussurros cessaram de repente. O silêncio era ensurdecedor. Mas, ao olharem para a porta da sala, viram algo que as congelou de medo, uma figura alta e esguia, com olhos vazios e um sorriso macabro. Vocês não deveriam estar aqui, disse a figura, em um tom que parecia um coro de vozes. A luz da lareira apagou-se completamente. Na manhã seguinte, moradores locais encontraram a cabana vazia. Nenhum sinal dos jovens. A única coisa que restou foi um gravador, deixado no centro da sala. Quando reproduziram, ouviram sussurros distorcidos, repetindo continuamente. Eles não pertencem mais a este mundo. Havia uma mansão abandonada no alto de uma colina, cercada de histórias sombrias. Durante décadas, ninguém ousava entrar nela. Os moradores locais diziam que a casa estava amaldiçoada, e no centro de todas as lendas estava o misterioso quarto vermelho. Diziam que o quarto era trancado com correntes pesadas e que quem tentasse abri-lo nunca mais seria visto.
As histórias variavam, alguns falavam de um ritual antigo que deu errado, outros diziam que era ali onde os donos da mansão haviam encontrado uma morte terrível. Mas a verdade, ninguém sabia. Diego, um jovem curioso e incrédulo, decidiu investigar por conta própria. Ele sempre foi fascinado por mistérios e estava determinado a provar que todas aquelas histórias não passavam de superstições. Com uma mochila cheia de ferramentas, uma lanterna e um gravador, ele entrou na mansão em uma noite sem lua. O lugar era tão sinistro quanto diziam, o ar estava pesado, as paredes cobertas de teias de aranha, e o silêncio era absoluto. Depois de explorar alguns quartos empoeirados, ele finalmente chegou ao corredor que levava ao quarto vermelho. Diferente dos outros, a porta era pintada de um vermelho intenso, como sangue seco, e estava envolvida por correntes enferrujadas. Havia marcas de unhas na madeira, como se alguém tivesse tentado sair desesperadamente. Diego sentiu um calafrio, mas sua curiosidade era maior que o medo. Usando um alicate, ele começou a cortar as correntes, que cederam com mais facilidade do que esperava. Assim que removeu a última, a porta se abriu sozinha, com um rangido que ecoou pela mansão. O quarto estava escuro, mas ele podia sentir uma presença. Ligou a lanterna e viu que as paredes estavam cobertas de manchas que pareciam ser sangue seco. No centro do cômodo havia uma cadeira de madeira, virada para ele, e nela, uma boneca de pano com olhos negros como carvão. Diego riu nervoso. Tudo isso por uma boneca velha? Ele deu um passo para dentro, e a temperatura caiu drasticamente. Ele sentiu o ar ficar pesado, quase sufocante. De repente, a porta se fechou com força atrás dele. A boneca, que antes estava imóvel, agora estava olhando diretamente para ele, com um sorriso costurado que parecia mais largo. Bem-vindo ao meu lar, disse uma voz rouca, mas ele não conseguia identificar de onde vinha. A lanterna começou a falhar, piscando até se apagar. No escuro, Diego ouviu passos que não eram os seus. "Quem está aí?", gritou, tentando manter a calma. A voz respondeu, "Você entrou no lugar errado, curioso. Agora, o quarto tem você." A lanterna voltou a acender por um momento, e Diego viu algo que fez seu coração parar. A boneca estava agora no chão, e atrás dela havia uma sombra alta. Ele tentou correr, mas algo o segurou pelas pernas. O gravador que estava no bolso de Diego foi encontrado semanas depois por um grupo de exploradores. Quando ouviram a gravação, ela capturava os últimos momentos dele. Ele gritava, pedia socorro, até que sua voz se misturava a uma risada macabra. Ninguém mais se atreveu a abrir o quarto vermelho, mas os que passam pela mansão à noite dizem que podem ouvir gritos abafados, como se alguém ainda estivesse preso lá dentro, pedindo para ser libertado.